Eu quero contar algo que acontece. Nós fizemos 3 lives. 3 lives. Eu não sei se... Eu fiz uma live, a última que eu fiz com o Joãozinho e o Pietro, depois uma com o Pietro, e 2 com a Gabriela Saraiva. E eu queria contar, porque a pessoa registrou lá. Algo que acontece muito sério na nossa casa. Nós estamos vivendo, no meio da pandemia, um acréscimo muito relevante de casos de depressão, mutilação, automutilação e, consequentemente, também suicídio. Todo mundo sabe disso? Mas eu estou falando em relação aos jovens e principalmente os adolescentes. E quando nós estávamos preparando o Family Day, a gente decidiu realmente usar muito forte os influencers. Sabe por quê? Não foi para atrair pessoas. Foi porque nós precisávamos de uma janela na sociedade. A gente precisava tocar o coração dessas pessoas que estão gritando e não estão tendo uma resposta. O Metanoia nasceu para ser uma voz de resposta. Uma voz de esperança. Porque o Metanoia existe pelo ágape, que é o amor de Deus. Nós amamos as vidas das pessoas. E eu quero que você olhe bem para mim agora, que eu quero te falar algo muito forte que aconteceu em uma dessas lives. Numa das lives, gente, quando esses meninos entram, entra o tiozão, começa a falar, sobe quase nenhum coraçãozinho aqui. Quem já viu aquelas lives assim? Sobe os coraçãozinhos, né? Aí entra o tio, começa a falar, os coraçãozinhos somem. Aí entra o Pietro, ele dá 2 piscadas, mexe o cabelo, aí os corações começam a explodir. Aí Joãozinho dá um sorriso, Joãozinho só faz assim, ó. Aí os coraçãozinhos explodem. Mas entre coraçãozinho e coraçãozinho, eles começam a escrever. E eles começam a dizer: essa live é diferente. Essa live fala de coisas que eu preciso falar. E eles começaram a falar tantas coisas. Uma menina disse assim: Pietro, faz mais lives assim. E foi um momento que eu estava falando com o Pietro, e eu estava falando de pessoas que pensavam em se matar. Notadamente a quantidade de meninas que tem problema de autoestima, e a gente vai falar disso à tarde. Pessoas, meninas, meninos também, que pensavam em se matar. E quando eu falei, e eu disse assim: eu estou falando com alguém agora, pessoas agora que têm pensamento de suicídio. A menina começou a escrever e falou: Pi, não para de fazer live assim não. Eu prometo que eu nunca mais vou pensar nisso. O Pietro subiu aqui hoje para falar: Deus me deu 2, 3, 4 milhões com um propósito. E quando acabou essa live, ele me ligou, a gente começou a conversar. E ele falou: tio, já valeu a pena. Se eu tivesse que parar tudo que eu já vivi, eu já cumpri meu propósito. Uma outra menina falou, fez umas coisinhas de choro assim. Eles não falam, né? Eles fazem tudo emoji, né? E aí fez lá. E ela disse assim: Pi, depois da live de hoje, eu não vou mais virar uma estrelinha. Depois que vocês falaram de amor e de família,
e de Deus. Aquilo que estava no meu coração, a minha vontade, eu não vou mais virar uma estrelinha. Aquela menina, naquele dia, estava determinada a virar uma estrelinha.